capítulo 2 aí na página 37. Vamos finalizar isso aqui. Aí nós vamos falar sobre assuntos que a gente já conhece, tá? Então eu vou evitar a leitura, vou fazer mais explicação para o capítulo render, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre exportação, importação. A gente já conversou muito, só para perder nosso tempo, tá bom? Então, vamos lá para a apostila de vocês. Se alguém pedir para entrar aí, vocês me avisem aí. Vamos lá. Comércio e serviços no mundo e no Brasil. Vamos finalizar isso aí hoje, tá? Então, quando a gente fala sobre comércio, a gente sabe que hoje o fluxo de pessoas e mercadorias está com um índice muito maior do que, por exemplo, no século XIX, XX, né? Nós sabemos que a modernidade trouxe consigo um avanço tecnológico muito grande e esse avanço trouxe capitais estrangeiros, né, para nosso país e para os países do mundo inteiro, tá? Então, nós falamos aí das transnacionais, que são empresas que se instalam, que vêm de outros países e se instalam no nosso país, trazendo para nós uma rentabilidade, mas também levando de nós nossa mão de obra barata e a nossa matéria-prima. A gente já conversou sobre isso em outras aulas, em outros assuntos. Nós sabemos, então, que o comércio externo, ele fundamentaliza-se aí, o foco dele é a exportação e a importação. O que é exportação? A exportação, então, é a venda de mercadorias para outros países, e a importação é a compra de mercadoria de outros países, certo? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, tá? Porque vocês sabem que eu falo demais, né? Então, nós sabemos que normalmente existem países que exportam mais do que importam, e isso faz com que o crescimento econômico desse país seja muito mais rápido do que um país que importa mais do que exporta. Então, é muito mais rentável eu vender para outros países do que eu comprar de outros países, tá? Então, quanto mais eu exporto, mais a minha economia melhora. Quanto menos eu exporto, menos eu cresço economicamente perante aos outros países do mundo. Quando a gente fala de superávit e déficit, superávit é o quê? É quando o valor da exportação ela supera a importação, ou seja, quando eu exporto mais do que eu importo, quando eu vendo mais do que eu compro, no popular para vocês entenderem. O déficit é quando eu compro mais do que eu exporto, certo? Seria a mesma coisa de salário, né? Superávit é quando eu tenho mais dinheiro do que eu gasto. E o déficit é quando eu gasto mais do que o dinheiro que eu ganho, certo? Conseguiram entender aí? Então, com o processo de globalização, né, a economia, consequentemente, houve uma descentralização industrial. Quando a gente fala em descentralização, a gente fala de que hoje o mundo todo sofre esse avanço industrial. Todo o mundo lidera transnacionais e empresas que são instaladas em outros países. É preciso também considerar a posição dos países, se são países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, tá? Como, por exemplo, aí, vamos colocar a China, os Estados Unidos, né, como grandes potências mundiais, né, e podemos colocar aí o Brasil, né, como subdesenvolvido aí, tentando crescer em relação aos outros países, tá? Eu já vou aproveitar que eu tenho marcado aqui para vocês marcarem aí também, tá? Essa página aqui vocês podem marcar para a prova, viu? Depois eu vou passar as outras para vocês, mas já vão marcando. Vamos marcando já essas daqui, tá? Para a prova bimestral. Marquem aí. Depois eu vou marcar lá no chat. A OMC, então, que é a Organização Mundial do Comércio, né?
Ela fala, então, do protecionismo. O que é o protecionismo? Então, são regras, né, que são impostas por países para proteger o seu mercado interno. Isso que chama protecionismo. É quando eu coloco algumas normas, algumas regras que vão fazer com que o meu país seja protegido de outros países que queiram, então, interferir na minha economia ou, né, vamos dizer no popular, passar a perna na minha economia. Então, essas leis de protecionismo, elas são muito utilizadas também quando a gente recebe imigrantes no nosso país, então, né, algumas leis que são impostas para entrada e saída de pessoas e mercadorias do nosso país, certo? Não vou, vocês têm dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, vocês falam, se vocês não estiverem entendendo, tá? Eu acho que não tem necessidade da gente ir para a leitura. Precisa? Ou tá bom assim? Tá bom assim, professor. Porque senão acho que enrola muito. Vamos lá, então, para essas atividades aí. Uhum. E a gente, o que nós não podemos hoje é enrolar, nós temos que finalizar isso aí. Vamos lá. Página 42. Número 1. Diferencie crescimento econômico de desenvolvimento econômico. Vamos lá, então. Crescimento econômico. Vamos lá. Só para vocês diferenciar aí. Dois pontos. É o índice com o percentual no PIB. Ou seja, PIB, tudo que o país produz num período, um determinado período. Normalmente eles estipulam a medida desse PIB de ano em ano. Então, todos os anos o PIB do país é medido para ver o quanto ele cresceu ou se ele deixou de crescer, tá? Então, o crescimento econômico, ele se voga em cima do PIB, o crescimento que o país teve em um determinado período. Normalmente, um ano, 365 dias, tá? Significa, então, desenvolvimento baseado nos resultados, certo? E o que é o desenvolvimento? Então, é quando esses resultados do crescimento do PIB são aplicados para a saúde, educação, saneamento e urbanização. Tá? Então, seria isso. Então, o que é o crescimento? O crescimento é quando o PIB aumenta, certo? Quanto mais o aumento do PIB durante o período de um ano, eu marco esse crescimento. O que seria o desenvolvimento? O desenvolvimento seria se esse percentual do PIB que cresceu, que aumentou, vai ser aplicado nas áreas que a sociedade precisa. Saúde, educação, saneamento, indústria, tecnologia e tudo, então, que está incluído aí para o crescimento e desenvolvimento de um país, tá? Número 2, então. O que é balança comercial? É tudo que um país compra e vende, tá? É tudo que um país. Sempre errado. Compra e vende para parceiros econômicos externos. Ou seja, o número entre a despesa
e o lucro. O MC a gente sabe o que é, né? Número 3, não é possível, né? Organização Mundial do Comércio. É um órgão internacional, foi criado para resolver os problemas comerciais entre os diferentes países. Sem problema, Vitória. E 2. 4. Quais os impactos do subsídio dos países ricos na agricultura de países em desenvolvimento? Foi Alice. E vai fazer feia. A Cecília falou que você é feia? Uhum. Não acredito. Você não falou para ela que você é linda? Eu sou linda. Você é linda. Fala para ela, Cecília, eu não sou feia, eu sou linda. Tá bom? Você não tá vendo? Seus olhos não veem minha beleza? Tá aqui com a mamãe? Cadê a Cecília? Tá onde? Tava no quarto com o meu celular. Tá com seu celular e ainda chamou você de feia? Uhum. Ah, não. Eu tirava o celular dela. Não, faz barulho não. Deita aqui na cama perto da mamãe. Eu queria meu celular. Pede pra ela o seu celular, o celular é seu, fala pra ela pegar o dela que tá carregando lá no meu quarto. Muito se ouve falar sobre protecionismo, né? Lembra que eu falei sobre protecionismo? Mas o que significa essa palavra? O ato protecionista é muito comum entre os países? Vamos lá então. Protecionismo significa política de defesa. Meu amor, esse aqui o papai levou o celular dela pra vovó? Eu vou levar pra vovó? Não, tá lá no quarto carregando. Papai não levou, não.
Oi. A Fala pra Cecília vir aqui que eu vou conversar com ela. Cecília, eu perdi meu celular. Agora você perdeu meu celular. Cecília perdeu o seu celular? Uhum. Eu tava com ela. Tá bem. Tá bem, tava com ela. Que eu dei Ela tá pra te ela. chamando lá, ó. Vai lá ver o que ela quer. Comércio externo brasileiro. Não liga não pra essas minas, viu? Que elas brigam a manhã todinha. Então, dentro aí do DENIT, né, que é a nova divisão internacional do trabalho, essa sigla aqui significa, ó, nova divisão do mercado de trabalho. Nova divisão internacional do trabalho, desculpa. Nova divisão internacional do trabalho. O Brasil se enquadra entre os países de uma industrialização que começou muito tarde, né? A pauta da exportação brasileira, então, ela varia muito dos produtos exportados, né? Então, ela varia desde produtos in natura até aviões. No início de 1990, durante o governo Collor, a redução dos impostos facilitou a entrada de produtos estrangeiros no país. Isso resultou no crescimento da oferta de importados, ocasionando a queda de preços, o que ajudou o controle inflacionário. Em contrapartida, muitas empresas nacionais não conseguiram competir nesse mercado, faliram ou foram vendidas para o capital externo, provocando um déficit na balança comercial durante vários anos. Até houve estímulos às transnacionais, às privatizações, características do neoliberalismo, né, e do Congresso de Washington. O neoliberalismo, então, prega o domínio do livre mercado sobre a economia. E, portanto, a diminuição do papel do Estado na vida econômica. Entre as suas características estão a eliminação de barreiras aos investimentos estrangeiros, as privatizações, as reduções do gasto social do governo e a desregularização do mercado de trabalho. Essa expressão surgiu em 1989, referindo-se à lista de políticas que os Estados Unidos preconizavam para uma possível solução da crise econômica latino-americana. Essa orientação tornou-se o modelo que o Fundo Monetário Internacional, a FMI, e ao Banco Mundial propõem para todos os países. Foi uma ideia do economista inglês John Walliston, ex-funcionário, né, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. E as medidas são as seguintes: promover a reforma fiscal, ou seja, reformar o sistema de arrecadações de impostos, realizar mudanças na previdência, nas leis trabalhistas, no sistema de aposentadorias para diminuir a dívida do governo, que foi o que foi feito este ano. A facilidade da privatização de empresas estatais, que é o que vai ser feito, tá? Então, isso aqui, ó, seria o que o FMI, né, propôs juntamente com o Banco Mundial, para que os países subdesenvolvissem tivessem um crescimento maior em alguns anos, tá? Então, cumprindo essas determinações, os países receberiam ajuda financeira, além de atrair capitais estrangeiros, certo? As importações e exportações brasileiras. Aí nós temos uma tabela aí, ó, tá? Essa tabela é de 2012, né? Então, a gente percebe que no Brasil, os minérios de ferro, certo? 12,8% da exportação, petróleo bruto, 6,0%. O petróleo e seus derivados, 8,4%, e automóveis, 4,3%. O que a gente percebe? A gente percebe para essa tabela aqui que a gente exporta muito mais matéria-prima do que produtos prontos, né? Isso faz com que a nossa economia não tenha um crescimento tão rápido como a economia de outros países. Aí nós temos países que recebem de exportação,
né? Então, os dados mostram que, embora o Brasil já exporte bens sofisticados, como aviões e automóveis, mas ainda predomina a exportação de bens agrícolas, matéria-prima, né? Foi o que eu falei ali. Sobre esse avanço tecnológico que a gente vai vivendo, tá? Qual a importância desse avanço para a modernização do mundo, certo? E aí a gente vem para as atividades. Página 44. Página 44, Nachelle, atividades. Gente, antes de eu corrigir essa página 44, vamos lá para a página 54, porque essa página eu vou usar na prova de vocês e eu quero falar com vocês sobre ela, tá? Depois a outra, página 42, Gabi, deixa eu ir lá. Qual sigla? Ela significa Nova Divisão Internacional do Trabalho. Nova Divisão Internacional do Trabalho, tá? Vamos para a página 54, que lá vai falar sobre transporte no Brasil, vai falar sobre transporte rodoviário, tá? Que eu tenho uma questão na prova de vocês que eu usei o transporte rodoviário. Então eu quero falar sobre ele para depois vocês não falar que eu não conversei com vocês sobre isso. Depois eu vou fazer a aula gravada do conteúdo que a gente não conseguiu alcançar, mas eu preciso que vocês entendam sobre o transporte rodoviário para que eu possa usar na prova, tá? Então a gente sabe que hoje no Brasil, mais ou menos 70% do nosso transporte ele é feito pelas rodovias, tá? Então, o transporte rodoviário é o transporte mais utilizado no nosso país hoje. Na época do descobrimento, né, se utilizava a navegação. E depois que começou-se, então, as utilizações de outros meios de transporte, nós começamos a utilizar o trem. Chegamos até a pensar, quando a gente fala chegamos, eu falo dos nossos antigos, né, pessoas que cuidavam do país na época, né, representantes. Eles chegaram a pensar, então, que o transporte ferroviário iria tomar conta do nosso país. Mas depois, com a Revolução Industrial, passou-se a usar, então, as rodovias como o transporte no nosso país, em maior quantidade. Nós temos navegação, nós temos o aéreo, nós temos o ferroviário, mas o transporte mais utilizado hoje no Brasil é o rodoviário, tá? E isso gera um investimento muito grande nas estradas do nosso país, porque essas estradas precisam estar sempre em boas condições de uso, para que as mercadorias consigam chegar ao seu destino no prazo estipulado, né? E muitas vezes isso não acontece. Transamazônica, 163, que se fazia na época das chuvas. Aí nós temos uma tabela ali, ó, né? Nós temos o transporte rodoviário ali, ó, com 61,1%, depois vem o ferroviário com 20,7%, o aquático, né, aquaviário, 13,6%, depois o dutoviário, né, por dutos, tá? 4,2% e o aéreo bem 0,4%. É a menor porcentagem que a gente tem de utilização ainda no Brasil, tá? Aí nós temos, né, a nomenclatura das rodovias federais, naquele quadradinho cinza, tá? Então, essas rodovias, elas se dividem em radiais, longitudinais, transversais e diagonais, ou seja, para todas as direções, né? E aí, as nomenclaturas partem de BR, então, cada BR tem o seu número, né? Um exemplo é a nossa BR, a BR-163, tá?
Aí as rodovias longitudinais, elas vão cortar as direções norte e sul, e aí ali vai ter a explicação de cada uma dessas BRs aí, dessas rodovias que são utilizadas. Mas o que eu queria que vocês tivessem certeza é sobre a questão, né, das rodovias, que é o tipo de transporte mais utilizado no nosso país, tá? É isso que vocês precisam saber e vocês estudem a porcentagem também dessa utilização. Agora a gente vai lá para a página, então, da correção, página 44, onde a gente tinha parado. Vou corrigir essas duas da página 44, e aí a gente vai marcar as páginas para avaliação de geografia, e na próxima aula, e daí eu vou postar a aula gravada do restante da apostila, tá? Então, número 1 da página 44. Explique com suas palavras o que é e-commerce, o comércio eletrônico, e como ele funciona. Eu acho que vocês sabem falar sobre isso melhor do que eu, porque eu entendo muito pouco, né, de internet, mas vocês sabem muito mais do que eu explicar como que funciona o comércio eletrônico, ou seja, o comércio via internet, o comércio via telefone, né, comércio via os meios de comunicação que a gente tem hoje, né? Você sabe que qualquer coisa pela internet, né? E de sites seguros, claro. E para o comércio é uma facilidade, por quê? Porque economiza muito em questão de luz, né? De funcionários, tá? Porque o comércio pela internet ele é muito, gera uma praticidade muito maior, né? E essa pergunta aí, então, é uma resposta pessoal. Cada um de vocês vai explicar, certo? Aí a 2 fala assim: em que medida as novas tecnologias vêm intensificando as compras feitas pela internet? Explique e dê exemplos. Eu vou ajudar vocês na 2, a 1 é pessoal, tá? E depois vocês completam ela com o exemplo que vocês quiserem aí, certo? Então, a expansão do acesso. A gente sabe também que não são todos. Só um minutinho, tá? Voltei, viu? Desculpa, que o rapaz está limpando meu ar ali. Beleza, vamos lá. Então, a expansão pelo acesso à internet permitiu, vírgula, nos últimos anos, a compra de uma grande variedade de bens e serviços. Aí, a partir daí, essa é a resposta base. A partir daí, vocês podem complementar com um exemplo, tá?
Aqui fala, assim, sobre a abertura comercial e aí sobre o desenvolvimento de novos smartphones, né? Smartphones que fala, né? Vocês são chiques aí. E aparelhos móveis, tá? Com isso, a pessoa independe de onde esteja, tendo acesso à rede de telecomunicações, à internet, né? Ela pode comprar qualquer coisa da loja da cidade, por exemplo. Hoje eu posso, igual a gente estava falando hoje, as fazendas hoje. A gente pode morar lá na fazenda, lá. Eu preciso de algo, né? Mando então aí um zap, ou eu peço mesmo, entro no site da loja, já faço compra, já pago aonde para vocês. Beleza, então a gente para aí na página. Ah, vai dar tempo de eu. Ah, não, vou marcar as páginas. A gente para aí na página 45. A partir daí eu vou gravar a aula e vou lançar para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? As correções e esse resto da apostila. Marquem a página 54, que ela é de prova, tá? Então vamos lá as páginas da prova. Deixa eu marcar aí para vocês. Então, eu quero que alguém tire aí e coloque lá no grupo para mim, tá? O print. Páginas Geografia. Eu já fiz a prova de vocês ontem. Página 5. Página 6. Página 15. Página 17. Página 19. Vinte e dois, 25, 29, 31, 39, e a página que eu falei para vocês lá, 56, que é do sistema rodoviário. Não são muitas aí, ó. Fiz bem sucinta a prova de vocês. Se vocês reclamar, vocês levam a surra. Prof, é a página 56 ou a 54? Deixa eu ver. 56 e a 54 também. Ah, tá. É porque fala lá na 56, vai falar um pouquinho sobre o sistema rodoviário também. Ali embaixo daquele mapa, ó, vai falar um pouquinho. Ali vai falar um pouquinho de todos. Aí por isso que eu marquei ela aí. Mas foquem mesmo na 54, lá é que fala bastante. Então seria isso, tá? Lá em literatura também faltou a gente finalizar as últimas correções. Deixa eu pegar a apostila de literatura de vocês aqui. Tá aqui aberta. Nós paramos na página 14 lá. Vão faltar ler aqueles textos e responder as atividades, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar a aula, tá? Com a correção das atividades, tá? E vou postar para vocês. Acho que eu tô muito corrida essa semana, mas eu acho que até amanhã eu consigo gravar. Porque eu tô finalizando também as apostilas da tarde, tá uma correria muito grande. Mas, enfim, eu acho que até amanhã eu consigo gravar para vocês essas duas aulas, a de geografia e a de literatura. Só que lembrando que eu não vou usar... Ah, deixa eu marcar as páginas de literatura com vocês, de sociologia também, né?
Ou eu não fiz? Acho que literatura eu não fiz ainda a prova de vocês para me marcar. Não, eu não fiz literatura, eu fiz sociologia. Vamos marcar sociologia já? Deixa eu achar a apostila de vocês aqui. Tanta apostila aqui em cima dessa minha cama. Aqui, vamos lá. Marquem sociologia aí. A de literatura eu não fiz ainda. Vou fazer hoje. Deixa eu marcar as páginas para vocês. Se alguém posta lá no grupo daí as páginas. 04, 05, 08. Assim que eu fizer a de literatura, eu já posto lá no grupo, tá? 10. Lembrando que eu não vou usar o que a gente não fez, eu vou usar só até as páginas que a gente trabalhou em sala, tá bom? A 24 e a 25. A 29. Então, são essas daí. Aí vocês podem postar lá no grupo de vocês também. Tá? Então, faltou marcar só literatura. Literatura, eu vou fazer a prova de vocês hoje à noite. E assim que eu terminar de fazer a prova, eu já posto as páginas lá. Porque eu vou fazendo a prova e já vou... Como eu faço a prova em cima da apostila, então eu já faço e já vou marcando as páginas. Daí eu já lanço lá para vocês. Tá? Prometo para vocês que eu não vou apelar nas provas, tá? Vão ser provas tranquilas. Tô fazendo elas com muito carinho. Pois eu quero presente. Viu, Daniel? Tô precisando aí arrumar os graus do meu óculos. Tá mudo, Daniel? Ai, ai. Vamos lá, gente. Então seria isso, viu? Mandem lá no grupo de vocês lá as páginas de sociologia, geografia, que eu não vi lá ainda se vocês mandaram. E estudem. Hoje acho que a Socorro já posta horário aí no grupo de vocês, horário de provas. Pelo que nós conversamos ontem, parece que vai ser 2 provas por manhã, tá? Acho que é 2 horas para fazer cada prova. Aí vai ser 2 provas por dia, no caso, viu? Eles vão fazer um horário e vão estar postando para vocês lá no grupo. Acho que hoje ainda, pelo que eu entendi, tá? Então seria isso, né? Bom resto de manhã para vocês.